Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos à Santa Missa do Senhor. As intenções da Santa Missa pela saúde de Rufina Castelo Branco, Luzia Castelo Branco, Daniel Silva Oliveira, Carlos Alberto Pereira Silva, Francisco Alves dos Santos, Pedro Jefferson Freitas, Francisca Rejane, Maria Liz Ferreira, Rosália Cerqueira, Joagno Cerqueira, Rosana Carvalho. O quarto domingo da Quaresma recebe o nome de Domingo da Alegria, porque assim começa nesse dia a antífona da entrada da missa. Letaré Jerusalém et convertum facite. Conforme Isaías, a cor litúrgica passa do roxo para a rosa, para representar a alegria pela proximidade da Páscoa. Por isso, animados pela liturgia de hoje, exultemos na alegria da ressurreição que se aproxima. Fiquemos de pé para a oração de São Tomás de Aquino. Deus eterno e todo-poderoso, eis que me aproximo do sacramento do vosso Filho único, nosso Senhor Jesus Cristo. Impuro, venho à fonte da misericórdia, cego à luz da eterna claridade, pobre e indigente ao Senhor do céu e da terra. Imploro, pois, a abundância da vossa liberalidade, para que vos digneis curar a minha fraqueza, lavar as minhas manchas, iluminar a minha cegueira, enriquecer a minha pobreza, vestir a minha nudez, que eu receba o pão dos anjos, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores, com o respeito e a humildade, a contrição e a devoção, a pureza e a fé, o propósito e a intenção que convém à salvação da minha alma. Dai-me que receba não só o sacramento do corpo e do sangue do Senhor, mas também o seu efeito e a sua força. Ó Deus de mansidão, fazei-me acolher com tais disposições o corpo que o vosso Filho único, nosso Senhor Jesus Cristo, recebeu da Virgem Maria, que seja incorporado ao seu corpo místico e contado entre os seus membros. Ó Pai cheio de amor, fazei que, recebendo agora o vosso Filho, sob o véu do sacramento, possa na eternidade contemplá-lo face a face. Vós que viveis e reinais na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Volta, meu povo, ao teu Senhor, e exultará teu coração. Ele será teu condutor, tua esperança de salvação, tua esperança de salvação. Se confessas teu pecado, Ele é justo e compassivo, cantarás purificado os louvores do Deus vivo. Volta, meu povo, ao teu Senhor, e exultará teu coração. Ele será teu condutor, tua esperança de salvação, tua esperança de salvação.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu vou pedir para os catecúmenos que estão nessa fila avançarem um pouco aqui mais para frente para ocupar esse primeiro banco. Coragem? Não é para sentar, é para vir para frente. Alegra-te, Jerusalém, reuni-vos vós todos que a amais. Cheios de júbilo, exultai de alegria, vós que estáis tristes, e sereis saciados nas fontes da vossa consolação. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Sejam bem-vindos, meus irmãos, à Santa Missa do 4º domingo da Quaresma. Quero dar as boas-vindas aos catecúmenos que vieram com seus padrinhos para o penúltimo rito dessa grande preparação para receber os sacramentos na Páscoa deste ano. Esta missa eu quero oferecer pelos dizimistas aniversariantes: Maiara Daiane Coutinho Delfino, Vitória Caroline Pereira de Carvalho, Deisiane Soares Souza, Erinalda Campelo dos Santos, Estela de Souza Rocha, Maria Clotilde Dalpra, Ronildo Matos Santana, Wiliane Ferreira Souza Foro, Alzeni dos Santos Silva, Celcilene Gomes da Silva e Cláudia Gomes de Souza. Reconheçamos-nos pecadores para participarmos mais santamente da Eucaristia. Senhor, que te deixaste ferir do teu sangue, vem a paz. Aqui estou, perdoa-me. és amigo do pecador. Aqui estou, perdoa-me. Cristo é eleição, Cristo é eleição, Cristo é Senhor da morte vencedor, verdadeiro Filho de Deus. aqui estou, perdoa-me.
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, que por vossa palavra realizais de modo admirável a reconciliação do gênero humano, concedei ao povo cristão correr ao encontro das festas que se aproximam, cheio de fervor e exultando de fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Na planície de Jericó. No dia seguinte à Páscoa, comeram dos produtos da terra, pães sem fermentos e grãos tostados neste mesmo dia. O maná cessou de cair no dia seguinte, quando comeram dos produtos da terra. Os israelitas não mais tiveram maná. Naquele ano, comeram dos frutos da terra de Canaã. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Provai e vede quão suave é o Senhor. Provai e vede quão suave é o Senhor. Bendirei o Senhor Deus em todo tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. Provai e vede quão suave é o Senhor. Provai e vede quão suave é o Senhor. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu. E de todos os temores me livrou. Provai e vede quão suave é o Senhor. Provai e vede quão suave é o Senhor. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. Provai e vede quão suave é o Senhor. Provai
Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, se alguém está em Cristo, é uma criatura nova. O mundo velho desapareceu. Tudo agora é novo, e tudo vem de Deus, que por Cristo nos reconciliou consigo e nos confiou o ministério da reconciliação. Com efeito, em Cristo, Deus reconciliou o mundo consigo, não imputando aos homens as suas faltas, e colocando em nós a palavra da reconciliação. Somos, pois, embaixadores de Cristo, e é Deus mesmo que exorta através de nós. Em nome de Cristo, nós vos suplicamos, deixai-vos reconciliar com Deus. Aquele que não cometeu nenhum pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós nos tornemos justiça de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Vou levantar-me, vou ao meu Pai e lhe direi: meu Pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui, morrendo de fome. Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho.
Mas o pai disse aos empregados: trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o, vamos fazer um banquete. Porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começou a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: é teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo, porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nossa Senhora de Nazaré, rogai por nós. São José, rogai por nós. louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos catecúmenos, queridos irmãos e irmãs, eu quero começar a homilia desse quarto domingo da Quaresma com essa segunda leitura que nós escutamos agora há pouco da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Dizia São Paulo na segunda leitura: em Cristo, Deus reconciliou o mundo consigo, não imputando aos homens as suas faltas, e colocando em nós a palavra da reconciliação. Somos, pois, embaixadores de Cristo, e é Deus mesmo que exorta através de nós. Em nome de Cristo, nós vos suplicamos, deixai-vos reconciliar com Deus. Mais uma vez eu digo a vocês, Deus nos reconciliou com Ele por meio do seu Filho Jesus Cristo. Na sequência da segunda leitura, diz ainda São Paulo: aquele que não cometeu nenhum pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós nos tornemos justiça de Deus. O que São Paulo quer dizer aqui? Que o sacrifício de nosso Senhor na cruz foi a razão para que se concretizasse essa reconciliação nossa com Deus. Deus efetivou a nossa reconciliação com Ele por meio do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Jesus não cometeu nenhum pecado, mas Deus aceitou a imolação do seu Filho na cruz por nós. Foi assim que céu e terra foram reconciliados. Mas escutem o que eu vou dizer a vocês. Isso não é coisa do passado. Até hoje,
o que ocorreu na cruz se reflete sobre o nosso tempo. São Paulo, na segunda leitura que nós escutávamos, ele usa o plural. Nós fomos feitos embaixadores de Cristo entre os homens. Nós recebemos o encargo de dizer ao mundo: reconciliai-vos com Deus. São Paulo está falando aqui não em nome próprio, por isso que ele usa o plural, ele está falando em nome da igreja. Com efeito, a missão da igreja não é só anunciar a reconciliação do homem com Deus por meio de Jesus Cristo, mas também celebrar essa reconciliação por meio da liturgia. Vejam, estamos já do meio para o fim da quaresma. Nesse quarto domingo, nós celebramos a alegria, por isso que o padre usa essa cor aqui, rosa, que é a mistura do roxo da quaresma, o roxo da penitência, com o branco da Páscoa. Por que que a igreja não faz isso no domingo que vem, o quinto da quaresma, que está mais próximo da Semana Santa? Porque domingo que vem nós entraremos na Semana da Paixão. As imagens dos santos, todas as imagens serão cobertas. Então, antes de entrar na Semana da Paixão, portanto, no quarto domingo da quaresma, a igreja anuncia a alegria da Páscoa, adotando neste dia essa cor rosa. Meus irmãos, a quaresma tem como objetivo nos preparar para a Semana Santa, e a Semana Santa tem como auge a Páscoa do Senhor, que também é a nossa Páscoa. Durante a Semana Santa, nós celebraremos os mistérios da nossa salvação. Vai ser tão bonito começar a Semana Santa com Domingo de Ramos. Depois celebraremos a instituição da Eucaristia e do sacerdócio na missa da tarde da Quinta-feira Santa. Na sexta-feira da Paixão, começaremos a celebrar o momento tenso da vida de Nosso Senhor. Ele vai sofrer o escárnio dos pecadores, será crucificado, vai morrer e ser sepultado. Aqui está o âmago de toda a vida de Nosso Senhor, ele veio para isso. Se ele não morresse, não haveria essa reconciliação que Deus faria do mundo com ele. É por isso que quando Nosso Senhor exalou o último suspiro e entregou ao Pai o seu Espírito, ele entregou ao Pai o seu Espírito e exalou o último suspiro, a terra tremeu, o sol se escondeu, a terra foi tomada por uma grande escuridão, o mundo testemunhou esse momento tão sublime da morte de Nosso Senhor. Um pagão, ao ver como o Senhor morria, deixou sair dos seus lábios essa profissão de fé: esse homem, na verdade, era o Filho de Deus. Todo o mundo se voltará para o Calvário. Meus irmãos, a nossa fé se sustenta aqui, na cruz. E ele ressuscitará na madrugada do domingo. Só à noite foi testemunha daquela hora esplêndida. Queridos, nós não podemos esquecer isso. Como eu disse a vocês, a igreja não só é anunciadora desse mistério de reconciliação que aconteceu no sangue vertido de Nosso Senhor crucificado. A igreja também celebra esse mistério. Na Semana Santa, como eu já disse, por meio das procissões, do encontro
da Virgem Maria com Jesus, do Senhor morto, mas a igreja celebra, sobretudo, esse mistério nessa hora aqui, da Santa Missa. O que é a Eucaristia, senão a memória perpétua do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo? Vocês, catecúmenos, aprenderam na catequese que o batismo que vocês receberão, ou que já receberam, é uma participação na morte, no sepultamento de Cristo, para se ressuscitar com Ele. O batismo é garantia de vida eterna. Então a igreja, até o fim, cumprirá essa sua missão: deixai-vos reconciliar com Deus. Alguém aqui poderia dizer assim: olha, Jesus já morreu na cruz e ressuscitou, já são 2000 anos. Meus irmãos, historicamente já aconteceu a crucifixão de Nosso Senhor, mas os frutos da cruz são eternos. Os braços da cruz também alcançam esse nosso tempo, essa geração agora de 2000. Quantas pessoas não aproveitam o fruto da cruz? Jamais nós diremos assim: bem, Jesus morreu por mim, sou um pecador, posso pecar à vontade, mesmo assim eu serei salvo porque Ele morreu por mim. Não diga isso, isso é heresia. Eu lembro do que um professor dizia, que a misericórdia é somente para aqueles que se arrependem dos pecados. Misericórdia não é para todo mundo, não. É para todo mundo que se arrepende do pecado. Se você continua nas más ações, então você não é digno da misericórdia. Jesus morreu por todos, mas nem todos tiram proveito da cruz. Se Ele não tivesse morrido na cruz e ressuscitado ao terceiro dia, nós aqui nem poderíamos sonhar com o céu. Poderíamos tirar de cogitação a vida eterna. Mas Ele morreu na cruz e ressuscitou para tornar a vida eterna possível para o homem. Meus irmãos e minhas irmãs, a igreja então constantemente diz para nós: deixai-vos reconciliar com Deus. Deixai-vos. Nesse tempo da quaresma, a igreja nos diz isso. Durante a Semana Santa, espero que todos nós nos sintamos comovidos com os mistérios que nós vamos celebrar na grande semana, na Semana Santa. Eu vejo pessoas, na sexta-feira da Paixão, deixando cair dos olhos lágrimas, porque certamente essas pessoas se sentem tocadas por aquilo que nós celebramos na sexta-feira da Paixão, dia de silêncio, de meditação. Queridos irmãos, eu lembro aqui da palavra de Santo Afonso Maria de Ligório. Qual é a pessoa tão endurecida que não se deixará comover por esta imagem de Jesus crucificado? Que cada um saiba que isso aconteceu por você. Foi por você que ele se encontrou nessa situação. A carta aos Hebreus, escutem o que eu vou dizer. A carta aos Hebreus é um livro que está na Bíblia, no Novo Testamento, diz que ele continua crucificado. Claro que não fisicamente, mas espiritual e misticamente, Cristo continua crucificado. Ele foi crucificado por amor a nós. Ele foi crucificado por causa dos nossos pecados. O pecado ainda continua circulando entre nós. Nós ajudamos a tirar um cravo da cruz, ajudamos a tirar a coroa da cabeça de Nosso Senhor quando nós combatemos o mal que há em nós. Quando Nosso Senhor estava crucificado, os zombadores gritavam contra Ele:
desce da cruz, se és o Filho de Deus, ele poderá sim descer da cruz. Jesus descerá da cruz quando você deixar de pecar, quando o pecado não fizer mais parte da sua vida. Agora ele descer da cruz, enquanto você ainda é contumaz no pecado, ele continuará cravado ali na cruz, nesse instrumento de suplício, tudo por amor. Por isso que conservamos em nossas igrejas católicas a linda imagem do crucificado, que é a imagem de amor. Queridos irmãos e irmãs, neste quarto domingo da Quaresma, o Evangelho, segundo São Lucas, que traz nos lábios de Jesus a parábola do filho pródigo, é um retrato da nossa história. Quem é esse filho mais novo? Cada um de nós. O filho mais novo chega para o pai, ele se sentia à vontade de suplicar ao pai a parte da herança que lhe cabia. São Paulo, em uma de suas cartas, ele diz que nós somos herdeiros das coisas de Deus. Em Cristo, nós herdamos as coisas do alto. Estão entendendo como o ser humano não é pouca coisa? Gente, o mundo se engana conosco. Se nós não prestássemos, se nós fôssemos levados em pouca monta, o diabo nunca se aproximaria de nós para nos tentar. O diabo sabe do potencial, ele conhece o nosso potencial que nós ignoramos, que nós desconhecemos. É por isso que o diabo tem raiva de nós, porque Deus nos fez menores que os anjos, porém destinados a serem maiores que os anjos, depois da encarnação do Verbo. O diabo viu o mistério de Jesus se fazendo homem, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Não pode, ele deveria ser um anjo, ele vai se tornar um homem, uma criatura frágil. Foi daí que começou o desapontamento do diabo. Ele ficou contrariado com Deus. Olha para onde a inveja leva. De um anjo lindo que ele era, se tornou o mais horrível, Lúcifer. E ele estará em guerra conosco até o fim das nossas vidas, até o fim do mundo. Meus irmãos, não vamos jogar na lata de lixo esse grande dom que Deus nos deu de sermos herdeiros das coisas do alto. Os sacramentos são para nós, para que herdamos o céu. Sem o batismo eu não entro no céu. Com a Eucaristia eu vou alimentando a vida cristã. Com a crisma eu vou me amadurecendo na vida espiritual, comprometido com a igreja. Por isso, o filho sabia que ele tinha direito. Olha quanta coisa Deus nos deu por graça. Deus não precisa da gente, Ele não precisava e continua não precisando, mas Ele quer a gente. Ontem à noite eu falava aqui para os jovens na missa de abertura da vigília. Deus sabia que o homem seria ingrato. Deus sabia. Olha como Ele é cheio de amor e misericórdia, porque mesmo assim Ele criou o homem. Aí eu citava para os jovens aqui aquele ditado que corre aí entre nós, que Deus não dá asa à cobra. Não que nós sejamos cobra, não somos cobras. Mas Deus, mesmo sabendo que nós seríamos ruins, mesmo assim Ele nos deu asa para a gente voar bem longe. Mas eu acredito que Deus foi atencioso conosco, porque Ele pensou em primeiro lugar no seu Filho Jesus Cristo, que se encarnaria e seria verdadeiramente homem, seria verdadeiramente humano. Ele pensou na sua Santíssima Mãe, na Santíssima Mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo, a Virgem Maria, em São José, e nesses grandes homens de Deus, os santos. Se tem ali o Daniel que não vai me responder bem,
mas vai haver ali alguém que vai me responder em alto nível. Desculpa, Daniel, te usar como exemplo. Se fulano ali, lá aquele José ali, aquele Luiz, não vão me responder bem, mas no meio do ser humano, no meio da humanidade, vai existir alguém que vai corresponder ao meu amor. Olha aqui o filho, mesmo malandrinho, mas ele sabia que tinha direito. Parece aquela história da mitologia grega, de alguém que roubou o fogo dos deuses para se tornar poderoso. O homem foi criado para ser forte, mas não sem Deus, com Deus. O filho pediu a parte da herança, ele sabia que tinha direito, dá-me a parte da herança. Aqui no Evangelho, pedir a herança para o pai é mesmo que declarar a morte para ele. É mesmo que declarar a morte do pai. Entregar a herança para alguém está geralmente associado à morte. É depois da morte do progenitor que os bens, na maioria das vezes, que os bens são divididos. Já viram os filhos brigando por herança? Tem casos aqui. Tem filho que não vê a hora daquele velho e daquela velha morrerem para que os 100 alqueires de terra sejam divididos. Eu quero pegar 30 daquele alqueire. Eles vão chorar no dia do teu velório, velho e velha. Mas quando você for enterrado, eles enxugam as lágrimas e começam a discutir de quem que vai ser a casa, de quem vai ser os gados, hein? Não pensem não que os filhos são muito ingratos, hein? Olha aqui o filho mais novo, morre, dá a parte para mim da herança que me cabe. Ele quis declarar a morte do pai porque ele juntou a herança e ele foi para bem longe de Deus. Esse pai aqui é Deus, viu, no Evangelho. Ele foi para bem longe para gastar tudo que ele tinha recebido do pai. Ele vai sair gloriosamente de casa, mas vai voltar um trapo. É o que acontece com o homem que se afasta de Deus. Esse filho mais novo é um retrato nosso. A gente vive à vontade longe de Deus. Longe de Deus, não precisa essa igreja católica marrenta no meu pé, dizendo o que eu tenho que fazer, essa história de mandamentos da lei de Deus, de moral, de ética. Eu quero viver do jeito que eu acho que se deve viver. Eu vou para longe de Deus. Já perceberam que quando alguém está no pecado, a primeira coisa que larga é a igreja? Porque a pessoa tem vergonha deste aqui, daquele que é a luz. Todo aquele que se aproxima da luz tem as suas trevas clareadas. O que você achava que não era pecado, aí você começa a ter consciência do pecado. Quantas pessoas ficam incomodadas com a pregação da igreja? A pregação da igreja verdadeira, dói, meus irmãos, dói. Ah, o padre está falando isso para mim, dói. Às vezes nós padres ficamos passando verniz, cobrindo as coisas, enfeitando, para tornar o nosso discurso mais agradável. Nós estamos cometendo uma grande falta para com vocês se agirmos assim. Meus irmãos, a igreja tem que justamente tocar na minha ferida, porque as coisas não vão boas, as coisas não estão boas. Por que eu vou falar em paz em tempo de guerra? Se o povo vive ruim, mal, no pecado, o padre vai pintar um paraíso que não existe? Por isso que às vezes há uma grande perseguição aos sacerdotes que mostram a vida como ela é. Queridos irmãos e irmãs, pois é assim que a gente quer viver. Eu que determino o que é certo e o que é errado. Lembram de Adão e Eva? O diabo disse, olha, no dia que vocês comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Eu expliquei para vocês que fazem a catequese comigo.
Deus conhece o mal, mas sem experimentar o mal. O homem só conhece o mal experimentando o mal. Por isso que Deus não queria o homem conhecedor do bem e do mal. Conhecer o bem para recusar o mal. Era assim que Deus havia determinado. O homem foi criado para o bem. Tudo que Deus fez era muito bom. Não diz aí o canto da campanha, da fraternidade? Para não dizer que eu não falei em campanha, hein? Deus viu que tudo era muito bom. Ele criou o homem para a bondade. O homem deveria ser bom recusando o mal. Mas quando o homem se afasta de Deus, ele só sabe o que é o mal experimentando o mal. Então, queridos irmãos, viver longe de Deus, a gente até consegue viver algum tempo longe dele, mas depois vai secando tudo que ele nos deu. Nada tem autonomia sem ele. Diz o Salmo: se o Senhor tirar o seu espírito, tudo morre, tudo fenece. Aquele filho estava anestesiado, ele tinha tanta coisa com ele tinha tudo. Então ele tinha o bem-estar e ele nem refletia, nem fazia meditação, ele só gastava tudo com a prostituição. Na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, a infidelidade a Deus é catalogado como prostituição. É assim que Jerusalém é chamada, por ser infiel a Deus, por dar as costas ao Senhor. Jerusalém é chamada de mulher da vida, prostituta, enfim. No livro do profeta Oséias, Deus diz que vai reconquistar a sua esposa, e ela não vai correr mais atrás dos seus amantes, que são os deuses. Pois é, esse filho mais novo gastou tudo. Escutem, quando não tem mais nada, ninguém nem quer mais saber dele. Não é assim que muitas vezes os homens que querem atrair as mulheres com os carros, que dizem que as amantes gostam, né, daquele dinheirinho que reluz, no dia que você não tiver mais carro e nem dinheiro, as amantes não querem mais saber de você. Não querem saber mais de você. Então ele ficou sozinho. Cadê os amigos? Cadê os amigos? Todos abandonaram. Restou um homem que deu um trabalho para ele, se a gente pode chamar isso de trabalho, aviltante. Na verdade foi uma escravidão. Vai cuidar dos porcos. O pecado te tira tudo. E ele ainda vai tentar se saciar com o que sobrou, e até isso lhe é negado. Ele não podia se alimentar sequer com as bolotas dos porcos, ou seja, com o babujo dos porcos. Olha que situação humilhante. Escutem, mas é bem aí que ele cai em si. Ele faz uma meditação. Por isso que é tão bom a gente contemplar, meditar, fazer uma autorreflexão. Ele começou a pensar: lá na casa do meu pai tem pão com fartura e eu aqui com fome. Eu vou voltar para casa e vou dizer para meu pai quando eu chegar lá: pai, pequei contra Deus e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, me trata ao menos como um empregado teu. Que Deus nos dê essa graça, se nós estivermos no pecado, de depois de ter experimentado de tudo do pecado, sem se saciar, porque o pecado não sacia ninguém, sintamos saudade de Deus. Dizia Santa Teresa d'Ávila, que sintamos saudade de Deus, só Ele basta. E tenhamos a coragem de fazer a viagem de volta para Deus. Eu falava para os jovens ontem aqui, à noite, infeliz daquele que não consegue fazer a viagem de volta, porque tem gente que está atolado no pecado, sabe que está no erro, mas continua assim, não cai em si. Quantas vezes eu já ouvi de pessoas que vieram apresentar para mim a vontade de retornar para as coisas do alto. Eu gostaria de novamente me deliciar das coisas de Deus. Mas tem outros que não, vão acumulando maldição sobre maldição, pecado sobre pecado, continua do mesmo jeito, morre e não se converte. Incrível.
Eu peço a Deus para cada um de nós que o sol não se ponha, em outras palavras, que não morramos sem antes nos convertermos. A gente diz que a misericórdia é infinita. Porque é de Deus. Ele nos procurará até o último instante da nossa vida. Depois que morrermos, estaremos entregues à nossa própria sorte, que é a infeliz. Até o último instante da vida, Deus ainda pode fazer muito por nós. Mas depois da morte, não, senhor. Não, senhor. Não há mais chance. Não vou dizer que é céu e inferno. É só o inferno para os pecadores que não se arrependeram, que não se converteram. Esse filho mais novo aqui foi honesto. Não era para ele passar por isso. Mas ele foi arrogante. Pelo menos ele teve a hombridade de reconhecer que ele tinha feito besteira. Me lembra muito de Santo Agostinho aqui. Santo Agostinho de Hipona. Aí, quando acendeu a luz na vida dele, quando Cristo o iluminou, que ele percebeu que estava iluminado, aí ele disse: tarde te amei, beleza infinita. Eu procurava a beleza na feiura desse mundo, por isso que eu nunca estava feliz. Tarde te amei, beleza infinita. Meus irmãos, Deus sempre está na expectativa do nosso retorno. Sabiam que esse pai aqui do Evangelho se parece muito com a mãe? Quando vocês chegarem em casa, coloquem lá no Google o quadro do filho pródigo pintado pelo Rembrandt. Vocês verão que o filho pródigo está de joelhos, com a cabeça encostada, está de joelhos aos pés do Pai das misericórdias, com a cabeça encostada no lugar onde na mulher seria o útero. E a cabeça do filho está como a cabeça de um feto, porque ele nasce de novo. Quem se confessa, se arrepende dos pecados, nasce de novo. O Pai das misericórdias coloca as duas mãos sobre as costas do filho e percebam que uma mão, a mão direita, é a mão masculina. Uma mão mais forte, uma mão mais rígida. A outra mão, que é a esquerda, é uma mão mais delicada, feminina, a mão de uma mãe. Meus irmãos, esse pai parece que foi buscar inspiração na mãe de Tobias. Tem um livro na Bíblia, no Antigo Testamento, o livro de Tobias. Ele precisou fazer uma viagem para procurar um remédio para os olhos do pai. O pai havia cegado. Ele foi acompanhado pelo anjo Rafael, sem saber que era um anjo que o acompanhava nessa viagem. Porém, quando ele partiu, a mãe todos os dias olhava para aquele caminho que o filho tinha seguido. Ela esperava todos os dias que o filho retornasse para casa por aquele mesmo caminho. O livro de Tobias é capítulo 10 e é o capítulo 11 que contam essa história do livro de Tobias. Ela não dormia mais, não se alimentava, chorava o tempo todo. Ela esperou tanto o filho até que um dia ele apareceu e a mãe o abraçou dizendo para ele: agora eu posso morrer em paz porque vi retornar com saúde o meu filho. Essas histórias se parecem demais, do filho pródigo com a mãe de Tobias, história que está no livro de Tobias. Não que eu direi que Deus é pai e mãe, não, Deus é pai com a paternidade inspirada na maternidade. O profeta Isaías diz isso: ainda que a mãe se esqueça do filho do seu ventre, eu não te esquecerei jamais. Então é um pai que se inspira na maternidade. Por isso que Deus quis uma mãe. Por isso que Deus quis uma mãe, a Virgem Maria. Queridos, teria tantas mais coisas a dizerem, mas o tempo é insuficiente. Eu quero concluir com a festa que o pai faz na casa para receber o filho.
ele manda trazer uma túnica para colocar no filho. Sabe o que é essa túnica? Quando a gente peca, a gente fica nu. Eu expliquei também para vocês, catecúmenos. Quando Adão e Eva foram criados, Rogério, não sai agora, meu filho. Quando Adão e Eva foram criados, eles eram cercados da glória de Deus. Por isso que eles não se percebiam nus. Eles eram vestidos da divindade de Deus. Eles eram cercados da glória de Deus. Quando eles desobedeceram a Deus, essa glória foi retirada deles. Por isso que eles se viram nus. Aquele filho saiu vestido de casa, mas voltou sem roupa. E o pai diz: tragam a melhor túnica, tragam. Coloquem o anel mais bonito na mão dele, no dedo dele. O anel que os maridos usam, as esposas, não é símbolo da aliança? No dia do casamento, o esposo entrega para a esposa o anel, dizendo para ela: recebe esta aliança, em sinal do meu amor e da minha fidelidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele é filho do Pai das misericórdias, mas aí entre o pai e o filho há uma espécie de matrimônio que foi rompido. O pai, lembram, é Deus, o filho somos nós. Nós formamos a esposa de Cristo, somos membros desta esposa de Cristo que é a igreja. A aliança foi rompida, foi quebrada, e o pai manda que traga uma aliança nova, ou seja, a recomposição da aliança que foi quebrada. Não que Deus quebrou, o homem que quebra a aliança, Deus nunca quebra. Ele fez conosco uma aliança definitiva no sangue do seu Filho Jesus Cristo. Traga a melhor sandália para colocar nos pés. O pecador, ele anda desnorteado, ele não sabe para onde vai. Parece aquele filme da Bruxa de Blair. Nunca ouviram, nunca assistiram esse filme, né? Eu assisti esse filme, o pessoal tentando sair da selva, sempre voltam para o mesmo lugar. Até que um ponto bateu o desespero neles. Nós já passamos por esse mesmo lugar 30 vezes. É assim que acontece com o pecador. Ele anda tanto, se anda demais, as chinelas se desgastam. Ele voltou sem chinela para casa. Saiu com sapato de casa e voltou descalço porque ele andou desnorteado. Ele só soube um caminho certo quando ele resolveu voltar para casa. O santo sabe para onde vai, e o céu. Tragam as sandálias novas. Agora ele sabe para onde vai. Então, queridos irmãos, reconciliai-vos com Deus, deixemo-nos reconciliar com Deus. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Professemos a verdadeira fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para nossa salvação desceu dos céus. E se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos. Padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras. E subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. E de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Agora eu peço que os eleitos de Deus, que são os catecúmenos, se ajoelhem onde vocês estão, do lado do seu padrinho ou da sua madrinha. Eu vou pedir para o padrinho
para a madrinha, para colocar a mão no ombro direito ou no ombro esquerdo do seu afilhado. Eleitos de Deus, ajoelhem-se para a oração. Oremos, irmãos e irmãs, por estes eleitos, chamados por Deus, para que, permanecendo nele, deem por uma vida santa testemunho do Evangelho. A cada prece vamos cantar assim: ó Senhor, escutai nossa prece. Ó Senhor, escutai nossa prece. Para que Deus dissipe as trevas e sua luz brilhe nos corações destes eleitos, roguemos ao Senhor. Ó Senhor, escutai nossa prece. Para que o Pai conduza esses eleitos a seu Cristo, luz do mundo, roguemos ao Senhor. Ó Senhor, escutai nossa prece. Para que Deus abra o coração desses eleitos e eles proclamem a sua fé no Senhor, da luz e fonte da verdade, roguemos ao Senhor. Ó Senhor, escutai nossa prece. Para que Deus preserve esses eleitos da incredulidade deste mundo, roguemos ao Senhor. Ó Senhor, escutai nossa prece. Para que, salvos por aquele que tira o pecado do mundo, sejam libertados do contágio e da influência do mal, roguemos ao Senhor. Ó Senhor, escutai nossa prece. Para que, iluminados pelo Espírito Santo, sempre proclamem e comuniquem aos outros o Evangelho da salvação, roguemos ao Senhor. Ó Senhor, escutai nossa prece. Para que todos nós, pelo exemplo de nossa vida, sejamos em Cristo luz do mundo, roguemos ao Senhor. Ó Senhor, escutai nossa prece. Para que o mundo inteiro conheça o verdadeiro Deus, Criador de todos, que dá aos seres humanos o espírito e a vida, roguemos ao Senhor. Ó Senhor, escutai nossa prece. O padre agora vai fazer a oração do exorcismo. O exorcismo é para afugentar o espírito do mal daqueles que foram eleitos para os sacramentos na próxima Páscoa. Oremos. Pai de bondade, que destes ao cego de nascença a graça de crer em vosso Filho e de alcançar pela fé o vosso reino de luz. Libertai estes eleitos dos erros que cegam e concedei-lhes, de olhos fixos na verdade, tornarem-se para sempre filhos da luz. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor Jesus, luz verdadeira. Agora eu peço que os padrinhos coloquem as mãos sobre a cabeça do eleito. Senhor Jesus, luz verdadeira, que iluminais toda a humanidade, libertai pelo Espírito da verdade os que se encontram oprimidos pelo pai da mentira, e despertai a boa vontade dos que chamastes aos vossos sacramentos, para que na alegria da vossa luz tornem-se como o cego outrora iluminado, audazes testemunhas da fé. Vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Agora os eleitos se levantem e peçam bênção aos seus padrinhos. Bendigamos ao Senhor. Demos graças a Deus. Continuemos com o ofertório. Cantemos.
Bendito és tu, ó Deus Criador, revestes o mundo da mais fina flor, restauras o fraco que a ti se confia, e junto aos irmãos em paz o envias. Ó Deus do universo, és Pai e Senhor, por tua bondade recebe o louvor. Ó Deus do universo, és Pai e Senhor, por tua bondade recebe o louvor. Bendito és tu, ó Deus Criador, por quem aprendeu o gesto de amor, colher a fartura e ter a beleza de ser a partilha dos frutos da mesa. Ó Deus do universo, és Pai e Senhor, por tua bondade recebe o louvor. Ó Deus do universo, és Pai e Senhor, por tua bondade recebe o louvor. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a sua santa igreja. Senhor, apresentamos com alegria estes dons, remédio de eterna salvação, pedindo suplicantes que os veneremos dignamente e os santifiqueis para a salvação do mundo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças. Sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, pois estabelecestes este tempo privilegiado de salvação, para que vossos filhos e filhas, livres dos afetos desordenados, recuperem a pureza do coração e, usando as coisas que passam, dediquem-se mais às que não passam. Por isso, com todos os anjos e santos, nós vos louvamos sem cessar, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo dais vida e santidade a todas as coisas. E não cessais de reunir para vós um povo, que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé e do amor. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vinda. Celebrando agora ao Pai o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, e enquanto esperamos sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação da vossa Igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Olhai que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda, para alcançarmos a herança com os vossos eleitos. A Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, São João Batista, o nosso padroeiro, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, que caminha neste mundo com o vosso servo, o Papa Francisco, e o nosso Bispo Vital, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta família, que reunistes em vossa presença. Confirmai em seu santo propósito os vossos filhos, Évili, Natasha, Ana Luísa, Arthur Messias, Luane Silva, Juan Pablo, Lucas Daniel, Jonathan Cleidson, Ayla Gama, Rebeca Kozer, Camila da Silva, Stephanie Meira, Ana Clara Santini, Maria Eduarda Andrade, Ellen Vanessa, Rogério Souza, Thalita Souza, Raiana Silva, Ana Paula Dantas, Raniele Rosendo, Railane Feitosa, Juliana Santos, Leiliane Oliveira, Michele Franco, Hugo Costa, Carlos Eduardo Liar de Souza e Naira Stephanie, que na próxima Páscoa receberão os sacramentos. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos que partiram desta vida. João Pedro, Paulo Rodrigues, Danilo Paulúcio, Diego Pelisser, Denis Pelisser, Luiz César, Leandro Lopes Oliveira, Antônio Honorato da Rocha, Raimundo Honorato da Rocha, Amadeus
Honorato da Rocha, Maria Roseni Oliveira, Raimunda de Freitas, Joederlan Oliveira, Melri Cícero, Nazaro dos Santos, Rosa Alves dos Santos, Ana Alves dos Santos, Manuel Rodrigues Alves, Maria Odete, Antônio Durval, Pedro Barros Coutinho, Josefa Freitas Coutinho, Andréia de Jesus Silva, Anastácio Pereira de Souza, Delina Leitão de Souza, Alterezo Leitão de Souza, Manuel Soares Barbalho, José Santos Alves, Maria de Lourdes Farias, Antônia Barros da Silva, Maria do Nascimento, Pedro Vicente Barreto, Cleiton Xavier, Gervino Quintana, Deldina Quintana, Manuel de Jesus, Andrelino Correia, Maria Delfina, Filomena Nascimento Souza, Luiz Pereira, Maria Raimunda, Cleide Bandeira, Cecília Xavier, Gerson Cirqueira, Pedro Moreira, Olinda Terezinha, Maria Arlinda da Conceição, Ulisses Leandro da Silva, Inês Leandro da Silva, João Alves Martins, Zelita Alves Martins, Manuel Alves Martins, Messias Costa, Maria da Conceição Costa e Astéria Pires da Silva, e todos os que morreram na vossa amizade, unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos. Amém. Somos chamados filhos de Deus e realmente o somos. Por isso podemos rezar confiantes: Pai nosso que estais nos céus, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém.
Este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. A fome e a necessidade, com mão tão pesada chegaram. Queria comida dos porcos, nem mesmo esse resto me davam. Então finalmente pensei, os servos fiéis do meu Pai têm pão e comida em fartura, e aqui eu com fome demais. Este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Ao Pai voltarei e direi, pequei contra ti, contra Deus. Ser filho eu já não mereço, um servo serei entre os teus. De longe me viu meu Pai, correu compassivo, me olhou, de abraços e beijos cobriu-me, de novo me dignificou. Este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Naquele abraço morreu qualquer sentimento ruim, a culpa, a dor, o tormento se foram pra longe de mim. Se tu estiveres distante, apressa-te logo em voltar. O abraço amoroso do Pai não deixe de experimentar. Este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Este meu filho estava morto e tornou a viver,
Alma de Cristo, santificai-me. corpo de Cristo, Salvai-me. sangue de Cristo, Inebriai-me. água do lado de Cristo, Lavai-me. paixão de Cristo. Confortai-me. Ó bom Jesus, Ouvi-me. dentro de vossas chagas, Escondei-me. não Que eu me permitais separe de vós. do espírito maligno Defendei-me. na hora da morte Chamai-me. e mandai-me ir para vós, para que com os vossos santos eu vos louve pelos séculos dos séculos. Amém. Filho, era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Oremos. Ó Deus, luz de todo ser humano que vem a este mundo, iluminai nossos corações com o esplendor da vossa graça, para pensarmos sempre o que vos agrada e amar-vos de todo o coração, por Cristo nosso Senhor. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Antes de dar os avisos, eu quero reparar uma deselegância minha no início da missa. Falei dos catecúmenos e esqueci de mencionar a infância missionária. Então hoje, domingo, haverá um retiro da infância. Muito obrigado pelo trabalho que a irmã Antônia faz aqui na paróquia de animação desse grupo que catequiza e evangeliza as nossas crianças. E veio um casal de Belém do Pará, é o Marcos e a Marília. Eles poderiam se levantar só para o casal checar aqui, checá-los. Dei uma volta assim, só para o povo ver vocês. Eu não vou pedir palmas porque estamos na quaresma, né? Mas sejam bem-vindos, viu, Marcos e Marília. Eles vão falar para as crianças hoje nesse encontro da infância missionária. Sejam bem-vindos. Eu quero avisar também que após a missa haverá a venda do café da manhã no palco da praça da Igreja Matriz. Passem lá para tomar o café e deixem também pago o café para o padre. Esse domingo vai ser Dona Maria José quem vai pagar o café para o padre, não? Tudo bem. Meus irmãos, infelizmente na terça-feira eu não pude atender confissões, não vou dizer as razões, mas nessa semana eu vou atender as confissões só na parte da manhã, de 9 ao meio-dia, de terça até sexta-feira, viu? Não haverá contratempo como houve essa semana para me atrapalhar no atendimento das confissões. Foi pintura do capeta aí nessa semana que me atrapalhou bastante. E eu tive que sair daqui da paróquia para ir a Belém, para resolver um problema. Então, essa semana, se Deus quiser, o capeta vai ficar longe, né? E nos outras semanas também. Um dia eu conto para vocês o que foi que aconteceu. Então, essa semana eu vou atender de terça-feira até sexta-feira, de 9 da manhã ao meio-dia. Amém? E quem tem vergonha de se confessar com o padre da paróquia, dia 11 vai haver padres de fora para atender confissões a partir das 5 da tarde, somente até as 10 da noite. Amém? Vocês não querem que eu fique sabendo o que vocês fizeram? Né? Então, dia 11 de abril. Eu quero convidar toda a paróquia para participar da Santa Missa, da abertura de uma nova comunidade aqui na nossa cidade de Goianésia. Nós começaremos no bairro Canaã, uma comunidade dedicada a Nossa Senhora das Lágrimas. Será dia 12 de abril, às 4 horas da tarde, a Santa Missa. A comunidade vai funcionar temporariamente em frente à casa da Nega, da Francilene, coordenadora do Messi. Quero pedir a toda a paróquia para formar o seu grupo para rezar a quinzena do Sírio nas famílias. Passe na secretaria da paróquia para registrar o seu grupo. Até o dia 30 de abril, a missa do envio dos grupos formados será dia 1º de maio, às 7h30 da noite, na Matriz.
A quinzena será nas casas do dia 2 a 16 de maio. Então, por favor, gente, vamos formar os grupos da quinzena. Amém? Já pensou em formar o seu? Silêncio, né? Silêncio sepulcral. Mas continuarei insistindo. Quero avisar também que dia 25 de maio será o nosso Sírio, às 7 da manhã. Na véspera do Sírio, dia 24 de maio, teremos aqui na igreja a missa. Em seguida, a pregação do Daniel Marreta. E, por fim, a cerimônia da troca do manto da imagem de Nossa Senhora. Isso na véspera do Sírio, 7 horas da noite, aqui na Igreja Matriz. A nossa paróquia fará uma peregrinação para a Igreja Jubilar de São João Batista, em Jacundá, dia 27 de abril. Quem puder ir, desejar ir, dia 27 de abril, já coloque seu nome na secretaria da paróquia. O valor para a gente ajudar na ida e na volta, R$20. Está caro, dona Arlete? Então, R$20 para fazer essa peregrinação. O Papa chamou toda a igreja para o ano jubilar, o ano da esperança. E recebe indulgências plenárias quem visita a igreja jubilar. A igreja, por título, jubilar, é a Basílica de São Pedro, né? Quem é que vai para lá? A gente gostaria. Só a dona Rejane? Aí ela vai receber indulgência. Bem, estou falando até coisa que não é. Mas né? Quem visitar o Vaticano recebe indulgência, mas não tem condição, né? Feliz de quem puder ir. Eu fui, mas já tem anos, já tem mais de uma década que eu fui. Então, já que não pudemos ir, tem uma igreja bem pertinho aqui, a igreja de São João Batista. Então seria bom que toda a paróquia fosse. Gente, quando a igreja diz uma coisa, o que a igreja liga aqui no céu, aqui na terra, é ligado lá no céu. Então, se a igreja diz que recebemos indulgências, é porque recebemos. Um dia eu explico melhor, devido ao tempo, não poderei explicar sobre a questão das indulgências. Vou usar um dia a homilia da missa para isso. Então, dia 27 de abril, faremos essa peregrinação à igreja jubilar. Sairemos às 4 horas da tarde daqui da matriz. Amanhã haverá a renovação carismática, 7 da noite, na comunidade Nossa Senhora Aparecida. E aqui na igreja matriz, às 7h30 da noite, haverá o terço dos homens. Venham, homens, por favor. Tem homem aqui nessa igreja, além do padre? Venha então amanhã para o terço dos homens. Tem mãe aqui nessa casa, que nem a mãe de Tobias, a quem eu me referi na homilia? Venha amanhã para as mães que oram pelos filhos, 7h30 da noite. Amém? Nós temos aí uma rifa do Sírio, né, Leia? É uma camisa, uma imagem de Nossa Senhora, e o que mais? Só, né? O ponto da rifa, R$10. Então, já tem pessoas vendendo, e é para ajudar nas despesas do Sírio, né? Nós temos aí muitas despesas, e a rifa só vai acontecer, o sorteio da rifa, quando vender os 1000 pontos, né? Que estão sendo aí vendidos. Amém? Meus irmãos, sábado que vem haverá um encontro vocacional para os meninos somente, né, irmã? Só para os meninos. Começará 8 horas da manhã na igreja de São Judas Tadeu, no bairro Santo Amaro. Os seminaristas da diocese virão para animar esse encontro vocacional. Não tem taxa nenhuma não, né? Tem que levar o café da manhã. Levar o café da manhã. Bolo, pão de queijo, os meninos, a gente pede, porque o almoço a comunidade vai ajudar, mas também temos colaboração dos meninos. E o padre Erenilson estará conosco, que é o reitor do seminário diocesano. Amém. Fiquemos então em pé. Tem uma criança para ser apresentada, é a netinha da Leia. Pode trazer a criancinha. É a Maria Júlia, né? O pai está se convertendo ainda, né? A filha já se converteu, né? Então, essa criança veio ao mundo com o destino de amar a Deus, né? Como todos nós. Então, vamos rezar por essa criança. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós.
abençoai, Senhor, essa criança, a Maria Júlia, para que ela cresça em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Abençoai os seus pais, para que possa educá-la na fé cristã, católica, para que os pais incutam no coração da Maria Júlia os valores cristãos e a preparem para que nessa vida ela esteja disponível para a eternidade. Que os pais plasmem a alma, a personalidade dessa criança, tornando-a, por meio dos sacramentos, capaz para o céu. É o que nós vos pedimos por Jesus Cristo, o vosso Filho que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E recomendo não retardar o batizado da Maria Júlia. Amém. Sejam felizes. Amém. Vamos voltar para Nossa Senhora, que está aqui no Glória. Cantemos assim. Dai-nos a bênção, ó Mãe de fé, Nossa Senhora de Nazaré. Dai-nos a bênção, ó Mãe de fé, Nossa Senhora de Nazaré. Nossa Senhora de Nazaré. Senhora de Nazaré, da antiga raiz de Jessé, da casa real de Davi, descendente de São Joaquim e Santa Ana, sempre que a angústia, o medo e a solidão me abatem, me entrego em teus braços, ó Mãe, como criança carente, em busca de alívio, carinho e proteção. Mergulho em teu coração imaculado e consagro a ti, querida Mãe, o meu passado e todas as minhas lembranças, o momento presente e todas as suas aflições, o meu futuro e a vida eterna que Deus me reserva no céu. O sacramento do batismo que um dia recebi me tornou filho de Deus e filho teu, ó Mãe, e fez-me também herdeiro de seu reino. Por isso venho agora renovar diante de ti, ó Virgem de Nazaré, as promessas do meu batismo, e para que eu possa ser fiel a elas até o fim de minha vida, peço a tua intercessão junto ao teu Filho Jesus. Doce Senhora de Nazaré, a ti consagro agora as minhas aspirações, meus projetos, meus sonhos, minha missão, minhas realizações, tudo que tenho e tudo que sou. Consagro também todos os dias restantes de minha vida terrena, pedindo por eles a tua intercessão e a tua bênção materna, para que sejam dias serenos, cheios de paz e de muitas graças. Quero também te consagrar desde já, Senhora de Nazaré, o momento de minha morte, quando por tuas mãos e amparado pelos braços de teu esposo São José, poderei finalmente ver o teu rosto, abraçar teu Filho Jesus e contemplar a glória do Pai no amor infinito do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora de Nazaré, rogai por nós. Dai-nos a bênção, ó Mãe de fé, Nossa Senhora de Nazaré. Dai-nos a bênção, ó Mãe de fé, Nossa Senhora de Nazaré. Nossa Senhora de Nazaré. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Inclinai-vos para a bênção e ao final dela respondam amém. Protegei, Senhor, os que vos suplicam,
Sustentai os fracos, iluminai sempre com a vossa luz os que andam nas trevas da morte, e concedei que por vossa misericórdia, libertados de todos os males, cheguemos aos bens supremos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para reter as almas. Amém. Ó Mãe dolorosa, que aflita chorais, repleta de angústias, bendita sejais, bendita sejais, Senhora das dores, ouvi nossos rogos, Mãe dos pecadores. Após semeão no templo escutais cruéis profecias, bendita seja.